Glória a Deus. Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. É um prazer poder servi-los com a palavra do Senhor nessa noite fria e chuvosa que Ele nos concede. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro do profeta Jonas, no capítulo 2. Nós vamos pensar um pouco a respeito da oração desse profeta, aquilo que passava porventura em seu coração no momento em que, no ventre daquele grande peixe, ele enlevava orações a Deus, à procura de acalmar o seu coração, à procura de acalentar a sua mente. E eu creio que por meio da muita misericórdia do Senhor, esse texto possa ainda falar conosco mais uma vez hoje à noite nesse lugar. Aqueles que nos acompanham pela internet também sejam muito bem-vindos. Com essa chuva, às vezes é difícil se locomover até a igreja. Nós compreendemos perfeitamente. Que o bom Deus possa falar com todos vocês que nos acompanham de casa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Livro do profeta Jonas, capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante de teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém, irmãos? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus, nós, nesse momento, Senhor, gostaríamos de rogar o teu favor, para que por meio da tua muita misericórdia, ó Deus, o Senhor pudesse continuar falando conosco. Meu Deus, a oração do profeta Jonas é a oração de um coração abatido. A oração do profeta Jonas é a oração de um coração atribulado, meu Deus. De alguém que procurava suportar a própria dor de existir. Há muitas pessoas que nos dias atuais, meu Deus, passam pela mesma situação. Atravessam o mar bravio da noite escura da alma, do tormento, da melancolia atroz. Meu Deus, que o Senhor possa por meio da tua boa mão nos conduzir por meio dessa maravilhosa palavra, de modo a fortalecer os nossos corações em meio a uma época de tantas demandas emocionais, de tanto medo, meu Deus. Que o Senhor possa fazer com que por meio da tua palavra nós possamos encontrar descanso para os nossos pés cansados, paz para o nosso coração, quem sabe, atribulado, um caminho para as nossas mentes que às vezes se perturbam, de tão anuviadas que se encontram. Mas há favor e graça na tua palavra, Senhor. E é isso que nós procuramos hoje à noite nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos em algum momento por volta do 8º século antes de Cristo.
Nós sabemos que o profeta Jonas descendia de uma linhagem sacerdotal. Ele era filho do profeta Amitai e morava na região de Gat-Rafé, na tribo de Zebulon, região mais ao norte de Israel, a cerca de 7 quilômetros da cidade de Nazaré, onde o Senhor Jesus haveria de morar nos anos iniciais da sua vida. Portanto, Jonas era um galileu e ele era também contemporâneo dos profetas Amós e do profeta Oséias. O nome Jonas significa pomba, uma espécie de mensageiro primitivo. A pomba era, sob muitos aspectos, utilizada para levar mensagens de um lado a outro, desde essa época até meados do período medieval. O profeta Jonas esteve profetizando a época em que o rei Jeroboão II reinava sobre as 10 tribos do norte. Em algum momento por volta do ano 782 a 753 a.C., primeira metade, portanto, do 8º século. O profeta Jonas, por ocasião do apogeu do seu ministério, ficou conhecido por pregar prosperidade às tribos do norte. Era um homem muito conhecido à sua época, um profeta que estava à frente do seu tempo, um homem profundamente antenado politicamente. O rei Jeroboão II foi um dos reis mais bem assessorados de sua época. O profeta Jonas, de fato, era um homem muito usado por Deus. À exceção do próprio livro de Jonas, a única menção que nós temos à pessoa do profeta no enredo do Antigo Testamento, nós encontramos no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, verso 25, onde nós temos a seguinte informação: restabeleceu ele, no caso Jeroboão II, os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai o profeta, o qual era de Gat-Refé. Pois bem, essas são algumas informações acerca da vida do profeta Jonas, em que momento ele viveu, que espécie de profecia ele esteve entregando, a que rei ele esteve servindo para a maior glória de Deus. Mas existe um detalhe da vida de Jonas que às vezes nos passa despercebido. É um detalhe que tem a ver com a história do seu povo e não necessariamente com a história do profeta de per si. O fato é que ao longo de toda a vida de Jonas, a potência mundial que governava o mundo era a poderosa Assíria, a temível Assíria, a Assíria dominadora dos reinos. Durante toda a vida, os anos iniciais sobretudo do profeta Jonas, o reino assírio sempre tentou invadir as terras de Israel. Por 30 anos, desde o nascimento de Jonas até quando ele já era homem feito, várias foram as tentativas de invasão. Por 14 vezes, segundo os nossos historiadores, os assírios quase conseguiram invadir a região das 10 tribos do norte. E se isso acontecesse, coisas terríveis ocorreriam com o povo do Senhor. A primeira delas é que o templo seria destruído, naturalmente, ele seria profanado, para que não houvesse mais adoração, assim como aconteceu no período dos babilônicos. Mas em segundo lugar, algo que era de costume naquela época, era o assassinato da família real. Então o rei, o monarca que porventura estivesse governando a época, que uma potência mundial como a Assíria, por exemplo, viesse a invadir a região, teria a família real possivelmente assassinada. Mas em terceiro lugar, esse mesmo destino provavelmente acometeria a família do profeta da época. E nós sabemos que o Jonas era filho do profeta, esteve profetizando por ocasião desses anos iniciais, o profeta Amitai. Então Jonas temia que os assírios lograssem êxito em invadir Israel, porque todo mundo que ele conhecia, a família real, e bem assim a sua própria família, provavelmente seriam exterminados se isso viesse a acontecer. De modo que é por causa disso que Jonas não amava os assírios. Pelo contrário, na verdade ele os odiava. E por sua postura perante esse povo, nós podemos de alguma forma compreender como ele se viu profundamente indignado quando em determinado dia, quando ele já era profeta, sucedendo seu pai, ele ouviu aquela doce voz que ele conhecia tão bem,
lhe ordenando que ele deixasse a sua terra e viajasse para longínqua Assíria, os algozes do seu povo, para pregar uma mensagem de arrependimento. Mas Jonas não queria que os assírios se arrependessem. E ainda que ele viesse a pregar, quem sabe, com muita relutância, e esse povo oferecesse indícios de que de fato estava se arrependendo, quem sabe no coração de Jonas, ele não acreditaria nesse arrependimento coisa nenhuma. Porque segundo o entendimento de Jonas, ele conhecia muito bem os assírios. Quem sabe no entendimento de Jonas, ele viesse a conhecer os assírios até melhor que o próprio Deus. Vocês concordam comigo, irmãos, que às vezes nós assumimos determinadas posturas em nossa vida, que nós mais damos a entender que nós conhecemos aquela situação especial muito mais que o nosso Deus? E nós analisamos o panorama, quem sabe, da nossa vida, ou do momento em especial que nós estamos vivendo, e a partir do nosso ponto de vista, nós traçamos um panorama, nós traçamos um diagnóstico daquilo que pode acontecer se tais ou tais desdobramentos vierem a acontecer. E ainda que Deus fale conosco por meio da sua palavra, e ainda que Deus levante um dos seus servos para nos aconselhar, e ainda que o Espírito Santo que fala conosco nos dê uma direção completamente oposta, ainda assim nós estamos mais inclinados a acreditar no nosso próprio diagnóstico do que no diagnóstico da palavra, ou do bom conselho que recebemos, ou quem sabe até da própria direção que o Espírito Santo nos oferece. E isso nos angustia, não é verdade, irmãos? Porque nós antecipamos problemas que provavelmente nós nem vamos resolver. Nós sofremos por situações que nós elaboramos em nossa mente, que na maioria das vezes nunca vão nem se aproximar de nós. E isso traz uma melancolia atroz ao nosso coração, nos retira o sono, nos rouba a paz, faz com que o nosso apetite desapareça. Quem sabe era isso que estava acontecendo no coração do profeta Jonas. Ele reunia o ódio que sentia pelos assírios com a realidade equivocada que ele elaborava em sua mente, e o desejo do seu coração era fugir. Fugir porque ele achava que o bem que ele queria para a sua própria vida era em muito superior ao bem que o Deus Todo-Poderoso queria para ele, para o seu povo e para os assírios. Então Jonas calculou meticulosamente qual seria a região do globo onde ele estaria mais distante do Senhor. E Jonas entendeu que a região mais ao ocidente do mundo seria aquilo que nos dias atuais nós conhecemos como a Península Ibérica, a nossa conhecida Espanha. A viagem de onde Jonas se encontrava, lá na Galileia, até a Espanha atual, durava cerca de 1 ano, irmãos, 12 meses. E foi justamente para lá que Jonas tentou fugir. O princípio da história vocês conhecem muito bem. Lá pelas tantas, enquanto Jonas tentava atravessar os 7 mares, ele foi acometido por uma tempestade terrível. Não houve saída para que aquele navio suportasse aquela intempérie poderosa, até que finalmente Jonas precisou ser lançado ao mar. E uma vez lançado ao mar, ele foi tragado por um grande peixe. E é aqui que nós nos encontramos agora. O capítulo 2 nos oferece algo da experiência de Jonas, estando para além do fundo do poço. Em algum momento da sua vida você já sentiu no seu coração estar para além do fundo do poço? Fazendo a oração de Rebeca, quando os gêmeos estavam no ventre dela: se é para me sentir dessa maneira, de que me adianta viver? Ela dizia. Você já fez a oração de Elias? Dizendo para Deus que era muito melhor para você morrer do que necessariamente viver? Você já fez a oração de Jó? Quando no capítulo 3 ele se pergunta por que é que Deus não o poupou no ventre da sua mãe, e por que foi que a pessoa que lhe ajudou a nascer não impediu que ele viesse a ver a luz. Essa é a oração do atribulado, essa é a oração do amargurado,
daquele que acha que não há mais saída, daquele que acha que não há mais esperança, daquele que acha que aquele será o seu último dia. Era dessa forma que Jonas se encontrava quando no capítulo 1, verso 17, o Senhor depara aquele peixe enorme. Enquanto Jonas era lançado no mar, e toneladas de água quebravam sobre ele através daquelas ondas gigantescas, e Jonas, com todas as forças que ainda existiam no seu corpo, lutava de uma maneira veemente, não necessariamente para sobreviver, mas para tão somente colocar a sua cabeça sobre a superfície das águas, para tentar respirar. Então uma onda ainda maior via após aquela outra, e depois uma imensa vaga, e Jonas lutava, e ele nadava, e ele se desesperava. Spray de água para todo lado, água gelada, espuma, um barulho ensurdecedor, até que em determinado momento, de repente, tudo silencia. E Jonas não consegue mais, de uma maneira sensorial, sentir as ondas quebrando sobre o seu corpo. É difícil respirar, tudo é escuro, um breu sem fim, um barulho que ele jamais tinha ouvido antes. E Jonas tenta se orientar, mas ele só consegue tocar numa espécie de mucosa, e é um organismo que o envolve, uma sensação atroz, algo que ele jamais havia sentido na vida. Se Jonas até então lutava contra as ondas e contra os vagalhões de um mar furioso, agora ele luta contra o que ele não sabe. O quê? Às vezes, irmãos, nós sofremos porque estamos doentes. Às vezes nós sofremos porque algo de ruim aconteceu conosco. Às vezes coisas ruins acontecem a pessoas boas. É verdade, no mundo nós teremos aflições. Mas às vezes, irmãos, nós sofremos sem nem mesmo saber por quê. Nós simplesmente sofremos. Nós acordamos pela manhã, e ainda que do ponto de vista das demais pessoas não esteja acontecendo nada conosco, nesse dia nós não conseguimos sorrir. É como que se nós não conseguíssemos enxergar o sol brilhando, as aves cantando. Tudo é como um breu infinito. As nuvens mais claras parecem cinzentas para nós. E há um autor que diz que quando todas as demais pessoas conseguem enxergar os canarinhos e os colibris, nós só conseguimos enxergar corvos. É a noite escura da alma. Quando Jonas provavelmente conseguiu se orientar e descobriu que ele estava no ventre de um peixe enorme, prestes a sofrer uma morte inimaginável, ou vocês acham que naqueles primeiros segundos, quando Jonas finalmente se orientou, ele compreendeu que estava numa espécie de Uber primitivo, que ele estava dentro daquele peixe para que Deus o levasse para a praia de um mar, para que ele finalmente pudesse viajar até Nínive? Meus irmãos, eu quero acreditar que Jonas, naqueles minutos que pareciam uma eternidade, no momento em que ele finalmente descobriu onde estava, achava que seria tragado a qualquer momento, que se ele não fosse exterminado pelas mandíbulas do peixe, ele se afogaria em suco gástrico até não conseguir mais respirar. Que morte terrível! E Jonas, quem sabe, não conseguia compreender o motivo pelo qual ele se encontrava ali. Às vezes, assim como Jonas, nós também não fazemos ideia de que aquilo que no nosso entendimento aparentemente vai nos destruir é na verdade um instrumento que Deus está usando para nos fazer viver mais e viver melhor. Assim como o filho pródigo, quando estava naquela pocilga, não conseguia compreender que seria ali que a ficha cairia. Assim como o paralítico na maca, naquela manhã, jamais perceberia que seria com aquela maca que ele voltaria para casa, não sendo carregado, mas com suas próprias pernas.
assim como aquele ladrão crucificado ao lado de Jesus, que ouvia as marteladas nos pregos que o afixavam pelas mãos e os pés naquela cruz. Não sabia ele que aquele instrumento de tortura e dor seria o veículo que o levaria para casa, onde há alegrias indizíveis e delícias perpetuamente. Há um profeta, ou melhor, um poeta, que viveu em séculos atrás, que dizia o seguinte: não julgue o Senhor com um débil entendimento, mas confie nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele esconde uma face sorridente. O verso 1 diz que, angustiado, Jonas clamou ao Senhor. Ele diz: do ventre do abismo eu gritei. E eu fico tentando imaginar como foi essa oração de Jonas. A palavra que ele usa para angústia é a palavra hebraica para aflição, para a opressão, para a dor da alma. Então eu quero acreditar que nesse momento Jonas provavelmente começou essa oração dizendo assim: maravilhoso Deus e eterno Pai. Será que foi assim, irmãos? Será que Jonas procurou palavras polidas, frases bem concatenadas, pensamentos teologicamente bem elaborados? Na verdade, irmãos, eu acho que Jonas só conseguia gritar, espernear. Essas são as nossas melhores orações. Quando você ora com tudo que você tem, e tudo que você tem não é suficiente para pronunciar uma palavra. Do fundo do abismo eu gritei, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Sim, eu me desesperei, Ele sabe. Do ventre do abismo eu gritava por ajuda, e Ele ouviu a minha voz. E que maravilha ser ouvido. O salmista, escrevendo o Salmo 116, que o Toniel leu aqui, viveu a mesma experiência. Ele diz assim: eu amo o Senhor, não porque Ele me curou, ser curado é muito bom, não porque Ele me livrou, e ser livrado, ser livre é muito bom. Eu amo o Senhor não porque Ele me abençoou, e ser abençoado, irmãos, é extraordinário. Sabe o que ele diz? Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Ele ouve as minhas súplicas. Há momentos em nossas vidas que as pessoas que nos amam até querem nos escutar, mas até mesmo elas acham que não dá mais, que não há mais saída, que não há mais esperança. Há pessoas que nos amam profundamente, que até querem nos ouvir, mas que do coração elas falam: mas nós já investimos tanto, mas nós já dispensamos uma verdadeira fortuna e nós não vemos esperança. E por mais que elas nos amem e tentem de fato nos ouvir, lá do fundo do coração, tudo que elas querem é de fato não ouvir mais, porque no entendimento delas não há mais saída. É quando o diagnóstico é contrário, e a pessoa que nos ama não sabe nem o que dizer. É quando o panorama não é favorável. É quando aqueles que outrora eram os mais próximos agora se tornam os mais distantes. Então o salmista diz no Salmo 116: porque quando eu me encontrava dessa maneira, Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. É o momento em que só Ele nos ouve, é o momento em que só Ele nos vê, irmãos. Então Jonas estava lá, e no verso 3 ele diz: pois me lançaste no profundo,
no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Ele diz: todas as tuas ondas e as tuas vagas passavam por cima de mim. É como que se Jonas nos descortinasse a anatomia da sua alma. A sensação que ele tem é que à medida que aquele peixe mergulhava cada vez mais, sensorialmente falando, à medida que a pressão se tornava cada vez maior no corpo de Jonas, é como que se não houvesse mais nem mesmo um ínfimo raio de esperança que o fizesse pensar que ele poderia voltar a ver a luz do sol novamente. O seu medo, o seu desespero aumentava cada vez mais. Os estudiosos, eles não conseguem chegar a um consenso se Jonas permaneceu por 72 horas na mandíbula do peixe, ou se Jonas foi para algum local do organismo onde o suco gástrico não o alcançava, e dessa forma ele não era ali diluído pelo organismo do peixe. Nós não sabemos exatamente onde Jonas estava, nós só sabemos que o lugar é muito ruim. Você consegue se imaginar 3 dias perto de dentes enormes, de uma mandíbula enorme? Ou 3 dias em algum local que você não sabe se vive, não sabe se morre? Nós não sabemos como Jonas respirava. Devia ser algo muito precário, algo muito dificultoso. E enquanto isso, o peixe continuava a vida dele, nadando, se alimentando, se hidratando, fluidos corporais por todo lado. E Jonas ali, como Jonas se sentia? Um campeão? Claro que não. Na verdade, o pavor se aproximava de Jonas de tal forma que a angústia se tornava um sentimento tão bem-vindo, a ponto de Jonas preferir sentir angústia do que não sentir absolutamente nada. São em situações assim, irmãos, que nós não conseguimos nem explicar o que é que sentimos. Então nós usamos metáforas, e as metáforas ajudam muito. Você já ouviu alguém dizendo que foi tomado pela escuridão, que se sente à beira de um precipício? Pessoas que compartilham com você a sensação de estar caindo e nunca chegar ao fim, nunca chegar a lugar nenhum. Jonas diz no verso 4: lançado estou diante dos teus olhos. Jonas queria fugir. Deus lhe permite por um breve momento a sensação de estar distante. E agora tudo que Jonas quer é voltar. Eu quero acreditar, meus irmãos, que não há sensação pior do que você achar que não há mais saída, que não há mais esperança, que algo quebrou e não pode mais ser refeito. A experiência de Jonas, ele diz: lançado estou de diante dos teus olhos. Jonas estava viajando para Tarsis, ele não queria mais ter contato com o Deus de Israel. Na verdade, ele queria fugir dele. E agora Jonas se encontrava tão distante, no entendimento dele do Senhor, que tudo que Jonas mais queria era estar de volta à presença de Deus. Assim como o salmista diz no Salmo 6, verso 3: e tu, Senhor, até quando? Até quando? Às vezes, irmãos, nós achamos que a melhor saída é fugir, é se ausentar, é se colocar distante. E às vezes Deus permite que algo ocorra em nosso coração para nos fazer compreender que o mais humilde trabalhador do nosso Pai tem pão com abundância, enquanto que em nosso exílio existencial, emocional, às vezes nós estamos morrendo de fome. Jonas não entra em detalhes, mas quem sabe do meio do seu desespero ele tenha dito a Deus sinceramente em oração: me leva para qualquer lugar, Senhor, não apenas para
a Síria, para Nínive, me leva para onde tu quiseres. Até quando, Senhor? Por que não hoje? Por que não agora? Essa era a oração de Agostinho. Será que isso está acontecendo também com você? Será que assim como Jonas, você também está olhando para o quadro atual da sua vida e se perguntando: mas meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Como é que isso pode ter acontecido? Como é que as coisas se encaminharam dessa maneira? E você quer voltar àquele local espaçoso, iluminado. Perceba se essa não é a sensação do coração de Jonas. Ele diz no final do verso 4: tornarei, porventura, a ver o teu santo templo. Algumas horas atrás, Jonas estava comprando uma passagem para justamente estar distante da presença desse Deus que se personificava onde? No templo. E agora Jonas está lá, sabe Deus onde? No ventre de um animal enorme, prestes a tragá-lo. E ele está dizendo: eu quero voltar para casa, Senhor. Do fundo do abismo gritei, diz ele. Da minha angústia, do meio dela eu clamei. E o que é que Jonas diz? Ele nos revela agora no verso 4. Ele está dizendo com toda a força do seu ser: eu quero voltar para casa, Senhor. Talvez seja essa a experiência dos nossos irmãos lá no final do 7º século, quando após vários séculos de idolatria, Deus permitiu que os babilônicos invadissem a região de Judá, a cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei. Espoliados, abatidos, alquebrados, o povo do Senhor, que até então jamais havia conhecido derrota, agora marchava envergonhado para uma terra estrangeira, para ser tratado como um povo escravo. E o Salmo 137 retrata bem a experiência. Quando eles finalmente chegaram naquela terra pagã, o salmista diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pedíamos para que nós fôssemos alegres. Eles diziam: cantem para nós algumas das canções de Sião. Então eles respondiam: como nós haveremos de entoar um canto ao Senhor em terra estranha? Eu quero acreditar que se você pudesse conversar com quaisquer dessas pessoas nesse dia, perguntando para elas o que elas desejariam, irmãos, eu não tenho dúvidas. Sabe o que elas diriam? Eu quero voltar para casa. Mas esse não é o nosso anseio, irmãos. Você não precisa estar passando por nenhuma situação difícil. Você pode agora estar vivendo um bom momento, um momento excepcional em sua vida. Mas se o Espírito Santo habita em você, se você de fato é um cristão genuíno, há um anseio poderoso no seu coração. É o que motiva você a acordar pela manhã e depois colocar a cabeça no travesseiro e dormir à noite. A cada novo dia, tudo o que você quer é voltar para casa. É lá, irmãos, que o triunfo finalmente nos encontrará. É lá que tudo terá valido a pena. Onde nós encontraremos alegrias indizíveis e delícias perpetuamente. Assim como os exilados de Israel no período da Babilônia, Jonas também achava que para ele não havia mais esperança. Então ele descreve aquilo que ele sentia. Nós não sabemos quanto tempo Jonas já estava no ventre do peixe, quando ele diz o que nós temos nos versos 5 e 6. Palavras do profeta, ele diz assim: as águas me cercaram
até a alma. A palavra que ele usa aqui, nafash, no hebraico, é a palavra que nós usamos em português para fôlego. É como que se nesse momento, no organismo daquele peixe, Jonas mal conseguisse respirar. Ele diz: as águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolam em minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até as profundezas da terra, cujos ferrolhos se fecharam sobre mim para sempre. É a mais perfeita definição de fundo do poço. Eu quero acreditar que nenhum ser humano conseguiu ir mais fundo do que o profeta Jonas. Jonas achava que estava tão fundo, mas tão fundo, mas tão fundo, que ninguém poderia mais resgatá-lo. Quem vai me encontrar aqui? Quem vai conseguir vir tão fundo? Quem pode ser mais poderoso que esse peixe para me levar de volta à superfície? Você consegue me acompanhar, meu querido irmão, que me ouve nessa noite tão fria? Não há saída, não há esperança. Os ferrolhos haviam se fechado para sempre sobre Jonas. Ele estava correto. Mas há um teólogo chamado Cirilo de Jerusalém, que no ano 386 depois de Cristo disse assim: Jonas foi jogado na barriga de um grande peixe, mas Cristo, por vontade própria, desceu até lá, e o Senhor mergulhou, e ele se aprofundou naquele mar, e ele não desistiu. Ele procurou incansavelmente por Jonas, até que finalmente o encontrou, o colocou nos braços e o levou de volta à superfície. Ele fez com que Jonas fosse devolvido à vida, assim como ele tem feito com que muitos de nós retornem à vida ainda nos dias atuais. Aquilo que ninguém podia fazer por Jonas, o Senhor Jesus fez. É Ele quem vai até lá. Jonas diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e eu fiz a minha última oração, direcionando o meu coração ao seu santo templo. Eu quero acreditar, meus irmãos, que é nesse momento que o Senhor vai até ele, quando lhe restavam apenas alguns últimos suspiros, no momento em que as suas últimas forças estavam se esvaindo. Jonas de fato estava entregando tudo. Últimas forças, últimos suspiros, última oração, prestes a entregar o Espírito. Quem sabe é nesse momento que Jesus diz assim: era dessa forma que eu queria você, Jonas. E o Senhor foi até lá. Há uma ilustração, uma história com que deixa bem claro o que eu estou tentando compartilhar com vocês aqui. Há muitos anos atrás, o pastor Augusto Nicodemos, ele compartilhava a história de um grupo de amigos, de pastores, de irmãos, que foram para um acampamento onde havia um grande lago. E, sobretudo nós que somos do interior, quando a gente vê assim muita água, a gente quer aproveitar, não é, irmãos? E tem aquele colega que fala assim: mas está vendo esse lago? Eu vou atravessar. Se é aqui no nosso interior nordestino, um barreiro que tem um balde, você fala assim: eu vou pular do balde, eu vou atravessar o barreiro. Não é assim? Pois bem. E estava lá o pastor João. E o pastor João desejou atravessar aquele grande lago naquela fazenda aprazível. Só que o pastor João não era lá um nadador tão poderoso. No meio do lago, lá pelas tantas, o João sente uma cãibra, sente duas,
não consegue mais fazer os movimentos que o colocavam ainda na superfície da água, e nada mais resta para o João senão afundar. E o João, imaginem vocês, começa a se afogar e começa a tomar água, e os pastores que estavam na margem do lago se desesperam. Mas havia um outro pastor, o Paulo, e o Paulo nadava bem. E aí a pastorzada começou a olhar para o Paulo e dizer assim: Paulo, vai lá, salva o João. E o Paulo não fazia nada, irmãos. Parecia que ele não estava nem aí. E o João subia e descia, subia e descia. Depois de um tempo, o João dava a entender que aquela seria a última vez que ele colocaria a cabeça sobre a superfície da água. E aí o Paulo faz um aquecimento, estica um braço, estica uma perna, pula na água, dá 2 braçadas, irmãos, pega o João, traz o João em segurança, o João ali desesperado, coloca vários e vários litros de água para fora, os pastores ensandecidos, com raiva do Paulo: ah, Paulo, mas você é muito ruim, você é muito perverso, você poderia ter ido antes, olha como você nada bem, deixou o coitado do João sofrer dessa maneira. E aí o Paulo, nadador experiente, ele disse assim: se eu tivesse ido enquanto o João ainda tinha forças, o João, na luta natural pela sobrevivência, se agarraria comigo e nós 2 morreríamos. Só quando o João desistiu de viver é que eu pude salvá-lo. O pastor Ronaldo Lidório diz que a primeira missão da igreja é morrer, para que ela possa viver. Jonas queria ser o senhor do seu destino. Jonas queria ser o capitão da sua alma. Jonas queria colocar as cartas na mesa. Jonas se sentiu no direito de comprar uma passagem, atravessar os 7 mares, para ser o seu próprio Deus. Mas Deus nunca desistiu de Jonas. Caminhou com ele até o fim. Você achava que Jonas sofria no ventre do peixe? Sofrimento é o sofrimento do Senhor. Você achava que Jonas estava angustiado no ventre do peixe? Angústia é a angústia do coração do Senhor. Você achava que Jonas estava sozinho? Que Jonas estava desamparado? O verdadeiro desamparo, quem sofreu foi o Senhor. Jonas não sofreu no ventre do peixe, Jesus sofreu na cruz. Jesus sofreu por Jonas, Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu por você. E ele foi até lá. No exato momento em que Jonas finalmente compreendeu que ele não era feliz com a vida que ele havia escolhido para si. Aquela vida o levou para o ventre de um peixe, no fundo dos mares. A vida que Deus desejava para ele o tornaria um dos profetas mais poderosos de todo o Antigo Testamento. Faria dele um instrumento para salvar mais de 120 mil vidas. E tornaria Jonas o primeiro profeta transcultural de todo o enredo do Antigo Testamento, irmãos. O melhor que nós queremos para a nossa vida não pode ser comparado com aquilo que o nosso Deus, que é todo amor, tem desejado para nós. Jonas, em dado momento da sua vida, desistiu do Senhor. Mas o nosso Deus jamais desistiu dele. Assim como o meu Deus jamais vai desistir de você. Jonas reconhece isso. E a oração que ele faz do verso 8 até o final do capítulo 2 é magnífica. Ele diz assim: perceba, paz que excede todo entendimento. Os que se entregam à idolatria vã
abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas misericordioso, até então ele era injusto, queria que Jonas fosse para a Síria para salvar aqueles homens que cometiam tantas maldades. Mas assim como o filho pródigo achava que tinha a visão correta do pai e por causa disso queria fugir dele, e depois finalmente caiu em si, agora nós temos o profeta Jonas, da mesma forma, caindo em si. O meu Deus é misericordioso. Verso 9: com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Os nossos doutrinadores entendem que enquanto Jonas estava no ventre do peixe, Jonas prometeu muita coisa a Deus. Ah, Senhor, me tira daqui, eu faço isso. Ah, Senhor, me tira daqui, eu faço aquilo. Eu sei o que é sentir com o coração de Jonas. Por 2 vezes na minha vida, eu fiz tantos votos a Deus que se eu tivesse 1000 vidas, eu não conseguiria cumprir tudo que eu prometi. A primeira delas foi quando Yasmin foi para a UTI. E eu vi Yasmin naquela incubadora cheia de tubos e fios. E eu percebia que a vida da minha filha era mantida por uma tomada que estava ligada num aparelho eletrônico. Você não tem ideia do que é para um pai olhar para uma cena como essa. Eu fiz todo tipo de promessa a Deus, irmãos. Você não tem ideia. Eu tenho que pregar e evangelizar e ajudar pessoas a encontrar a mensagem da cruz enquanto o meu coração pulsar. E depois foi quando Davi nasceu. Foram 2 experiências muito difíceis. O nascimento de Davi foi muito complicado. E enquanto coisas aconteciam naquela sala, e eu vou levar tudo que eu vi naquela sala para o túmulo, irmãos. Foi a experiência que eu vivi com o meu Deus. Ah, irmãos, eu prometi muita coisa para Deus. E Ele não me deve nada. Ele não me deve nada. Eu digo com toda a força do meu coração, assim como Jonas: o que eu votei, eu pagarei, porque ao Senhor pertence a salvação. Isso é extraordinário. É a oração dos angustiados. Até que finalmente a sensação de Jonas, sensorialmente falando, começa a mudar. A pressão começa a diminuir. O peixe consegue nadar mais rápido, porque nas profundezas a pressão sobre ele era maior. Ele era mais lento, gastava menos energia, ele era mais comedido. À medida que ele se aproximava agora da superfície, de uma forma extraordinária, inexplicável, ele conseguia nadar mais rápido, com movimentos mais fluidos. Era difícil para Jonas se manter parado no ventre daquelas toneladas e toneladas de carne, até que Jonas começa a escutar um barulho diferente, ensurdecedor, e após 72 horas sem ver um fiapo sequer de luz, de repente Jonas, ele é expulso daquele organismo, e agora ele sente novamente dificuldade de respirar, e ele é envolvido por água. E naquele instinto natural de salvar a própria vida, ele começa a se debater, e a nadar, e a lutar contra aquelas águas, até que finalmente ele consegue, irmãos, voltar a ver a luz do sol, e ele respira no meio do mar. E eu quero acreditar que há muito tempo aquela tempestade que o fez ser jogado daquele navio havia passado. O sol brilhava. As águas azuis do Mediterrâneo estavam mais belas do que nunca. E Jonas vê a praia da enseada do mar, assim, bem próximo a ele. Ele dá 2, 3 braçadas com aquela pele completamente enrugada, por passar 72 horas em todo tipo de fluido. E agora Jonas se encontra deitado sobre aquela praia de areia quente, tendo a sua pele sendo dourada pelo sol que brilhava.
Eu fico imaginando quanto tempo Jonas gastou ali deitado. Não há sensação melhor. É o que nós chamamos de livramento, de uma nova chance, esperança. É quando depois de alguns anos de sofrimento e angústia, a sentença é absolvido. É quando após vários anos de tratamento, de desespero e dor, o diagnóstico é curado. É quando após anos e anos de uma dívida que parecia não ter fim, o resultado é: está pago. Não há como explicar. Você quer passar o resto da sua vida naquele exato segundo. Isso é graça, irmãos. É favor imerecido. Foi por isso que Jesus passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, para que nós tivéssemos um sinal que de fato fizesse sentido para nós. E por isso ele disse: eu não vou lhes dar nenhum outro sinal além daquele que eu dei através da vida de Jonas. Não importa onde as situações da vida levem você, eu tenho poder para lhe resgatar de lá. Você está cansado, sobrecarregado? Venha a mim e eu lhe aliviarei. Há um fardo que você não consegue mais carregar, troque pelo meu, que é suave e leve, e você encontrará descanso para o seu coração. Não há mensagem mais bela que essa, não há poder à semelhança do que há no nome do Senhor Jesus. Depois de vários minutos deitado naquela praia de areia quentinha, quando Jonas finalmente se viu recuperado, ele ouviu mais uma vez aquela voz que ele conhecia. E ela diz: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E agora, irmãos, Jonas não comprou passagem coisa nenhuma. Pelo contrário, ele se levantou e foi. E o resto da história vocês conhecem bem. O coração de Jonas era semelhante ao nosso. Ele ainda foi duro, ele ainda foi carregado, de certa forma injuriado, mas ele foi. E ele pregou a mensagem, querendo que a mensagem não surtisse efeito. E no final, torcendo para que aquelas pessoas não se arrependessem de fato, Jonas se assenta na mais alta montanha da região e fica lá esperando pela destruição de Nínive. E é com esse Jonas que Deus vai conversar no final. O resto da história, irmãos, Jonas não compartilha conosco. Talvez para nos dar a ideia de que, em muitos aspectos, nós somos semelhantes a Jonas da mesma forma. Lembra daquela sensação de livramento que eu falei para você que nós experimentamos? Basta vir a próxima ordem, irmãos, e nós vamos lutar contra ela da mesma forma. E Deus provavelmente vai criar uma outra situação, e nós vamos viver novas experiências. Mas Ele jamais vai desistir de nós. E muito em breve nós estaremos em casa. Jonas viveu as experiências dele, você está vivendo as suas, e eu, por minha vez, estou vivendo as minhas. O Senhor nos guia por caminhos diferentes, de modo que todos nós temos a nossa própria jornada, mas no final, todos nós
chegaremos ao mesmo lugar. E terá valido a pena. Amém, irmãos?